Fala pessoal, tudo bem com vocês? Shalom a todos, muito obrigado aí pela presença de vocês aqui no canal. E hoje nós vamos falar um pouquinho dessa matéria publicada pelo InfoS, que diz o seguinte, vamos lá. Se a comida acabar, New York Times acusado de normalizar o cani, tá? Vamos lá. Embora a peça do New York Times dedicada à representação do cani na cultura moderna, alguns leitores ficaram chocados ao ver um artigo sério sugerindo que o cani tem um tempo e um lugar. Um artigo do New York Times causou um alvoroço entre os usuários do Twitter, já que muitos sugeriram que parecia que o jornal estava apoiando a ideia de comer ou praticar o cani. A peça chamada blá 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 blá, tá? Foi publicada pelo Alex Baggs no sábado, na seção New York Times Estilo. Embora seja dedicado à representação do cani na cultura moderna, alguns leitores ficaram chocados ao ver um artigo sério sugerindo que o cani tem um tempo e um lugar. Tá aí a foto que eles postaram, né? Deve ser um olho, não sei, né? A gente não pode falar com clareza aqui no YouTube, porque eles, infelizmente, pessoal, são sensíveis à verdade, né? Eles não toleram falar a verdade por aqui, né? Tá aqui, né? Não sei, parece uma mão. Aqui tem garfo, né? Sei lá, isso aqui deve ser suco de morango, né? Não sei. Modo irônico ligado. Eu creio que muitos já sabem o que deve ser, né? Mas assim, não sei se vocês já perceberam que a todo instante, né? A elite, os controladores, através dos filmes hollywoodianos, através também da alimentação, sempre incentivou a sociedade a tais práticas do cani. A gente sabe que isso é satanismo, né, do mais profundo aí, grau que se pode encontrar, né, do satanismo. É uma prática nefiliana, né, é uma prática que os Nephilim, né, tinham na era pré-diluviana. Então, assim, eles, lógico, estão retornando com essas práticas nos tempos atuais. Não há nada novo debaixo do sol, pessoal. Certo? Não há nada novo debaixo do sol. Então, assim, por exemplo, quando você vê um aniversário, eu já vi isso nas redes sociais, já vi isso até mesmo pessoas aqui da minha região que faz um bolo de mão, um bolo de nariz, de cérebro. Vocês entendem? Então, assim, estão incentivando as crianças, né, através, né, dessas representações, a tais práticas do cani. Os doces que tem pé, língua, boca. Vocês acham isso normal? Vocês acham isso normal? Bom, eu não acho. Eu não sei se vocês já foram, né? Ouviram, na verdade, né? Um vídeo que eu publiquei aqui no canal, onde eles fazem uma grande festa, né? Uma grande festa. E nessa festa tem vários artistas, pessoas famosas, renomadas, né? E em cima ali da mesa, né? Conforme eles vão ali tirando fotos, né, dessa festa, tem pessoas, né? Vão imaginando aí em formato de bolo. E aí? Será que eles não estão ensinando as pessoas a ter essas tais práticas, né? Então, assim, é estranho, né? E eu não duvido nada se daqui a algum tempo as pessoas que for declaradas indigentes, né, pessoas não identificadas pelos seus familiares, eles não vão estar pegando essas pessoas e praticando o caniço. Eles já não fazem isso, mas lógico, omitidos, né? Sem contar que a gente sabe que muitas pessoas desaparecem do nada, crianças principalmente, né?
para eles fazerem essas tais práticas, tá, pessoal? Ok? Mas tá aí, ó, a grande mídia, né, fazendo o seu papel de incentivar toda a população a achar normal essa prática do cani, tá bom, pessoal? Sem contar que, como eu falei para vocês, eles já estão condicionando a sociedade, as crianças principalmente, através dos alimentos, de bolo, né? Em formatos aí que vocês já sabem o que eu estou querendo dizer, a achar tudo isso normal. Né? Eu já vi famílias fazendo tais práticas, tá, pessoal? Beleza? Mas vamos lá. Ó. Entre outros exemplos, a autora menciona uma cena horrível imaginada pela romantista Chelsea. Aí fala o romance que ela inspirou, eu não sei qual é esse romance, onde uma mulher, né, come determinadas, né, partes aí, né, vocês estão lendo aí na tela. A gente não pode falar isso aqui no YouTube, tá? Acontece, abre aspas, acontece que o cani tem um tempo e um lugar. Nas páginas de alguns livros recentes e estomacal, e nas telas de televisão e cinema. Senhora Summers e outros sugerem que esse momento é agora, diz a peça. Vai vendo, pessoal. A sociedade caminhando em passos largos para sua perdição. Né? E muitas pessoas dizendo que nós somos teóricos da conspiração. Né? Mas vai vendo, vai vendo. Né? Vai vendo. A peça menciona vários espetáculos e filmes que retratam pessoas, né, nessa prática aqui. Leiam, por gentileza, o que eu estou selecionando. Tá? Begg citou Ashley Lyle, uma escritora da série Yellow Jackets, que apresenta cenas do cani gráficas. Ela sugeriu que o probleminha, né, de 2 anos atrás, do pastel de flango, olha só como tudo está associado a esse mundo espiritual, tá? A turbulência política e as mudanças, né? E essas práticas aqui, ó, lá nas escolas dos Estados Unidos. Ou seja, o que nós temos associado ao cani, a esse satanismo? Probleminha de 2 anos atrás, que está em vigor nos tempos atuais, né? O sistema político, tá? Lógico, o probleminha associado, atrelado à pseudociência, o sistema político, as mudanças, que eu sempre faço vídeos falando aqui no canal, ok? Tá? E os tiro, né? Que eu não posso falar aqui, quase que eu falei. Podem estar alimentando o desejo de histórias de cani hoje. Olha só a loucura, a insanidade que está sendo propagada neste renomado jornal dos Estados Unidos, o New York Times, pessoal. Olha só quantas pessoas que eles estão influenciando. Abre aspas. Sinto que o impensável se tornou imissível. E o cani é muito quadrado nessa categoria do impensável, alegou Lyne. A peça resultou em uma tempestade de comentários nas redes sociais, com pessoas perguntando se era uma paródia, enquanto outros criticavam o jornal por uma tentativa de clicar em mais leitores, ou apenas zombavam da peça com memes. Aí, ó, a galera lá dos Estados Unidos, zoando. Né? Eles não conseguem nem acreditar, né? Mas isso, galera, vai ser normalizado com o tempo, com a maldade crescendo da sociedade, porque isso, ó, pensam comigo, não era exposto simplesmente num jornal de grande renome como esse. Renome, entre aspas, tá? De grande importância dos Estados Unidos. Vocês veem que aos poucos eles estão vindo para fora. Eles estão expondo as suas práticas. Aí vocês pensem aqui comigo.
Vocês acham que esses autores dessas peças, sei lá, romance, não sei. Se é romance, eu não sei mais o que é terror, sei lá, o que é romantismo, eu não sei. Eu tô ficando louco. Vocês acham que essas pessoas não praticam o cani? Antes você não lia essas coisas, pelo menos num jornal de grande renome. Mas agora os caras eles não estão mais nem aí. Eles estão expondo tudo, pessoal. Eles estão expondo tudo na cara dura. É, na cara dura essas práticas satânicas. E ainda estão incentivando outras pessoas, normalizando essas práticas. Daqui a pouco a gente não pode mais falar aqui no YouTube sobre o Cani, né? Já não pode, na verdade, né? Não pode falar do sacrifício de Moloque, não pode falar do Cani, né? Não pode falar de absolutamente nada. Eles querem vídeos de pessoas, mulheres, sensualizando, né? Ou funk acabando ali com a imagem da mulher. Isso aí eles permitem aqui na plataforma, né? Cara, é lamentável a gente ler todas essas práticas, essas situações, como que a sociedade está maligna, está em decadência, pessoal. Decadência, decadência. Né? E vocês acham aí, quando a fome aumentar intensamente no mundo, vocês acham que essas pessoas não vão praticar o cani? E aí, o que vocês acham? A pergunta que eu faço para vocês, tá? Então, assim, eles cara, daqui a um tempo eles vão conseguir normalizar isso daí. Escuta o que eu tô falando, tá? Escutem o que eu estou falando, tá? Beleza, pessoal? Mas era isso que eu queria passar para vocês. Muito obrigado a todos, né? Que o Pai abençoe a vida de todos vocês. Acessem os nossos canais lá no Telegram, por gentileza. Quem tiver interesse de apoiar o canal, com apenas R$ 4,99 por mês, você se torna apoiador aqui do canal e nos ajuda financeiramente. Né? Isso, logicamente, se você puder. Né? Independentemente se você é ou não apoiador do canal, você consegue aí acessar todos os conteúdos aqui do YouTube, como também lá no Telegram. Tá bom? É apenas uma ajuda aí simbólica para quem tiver condições de fazer. Beleza, pessoal? E também, se você chegou aqui pela recomendação do YouTube, seja bem-vindo, se inscreva no canal, ative todas as notificações e deixe aí o seu like, seu dislike, como você quiser. E você que já está há um bom tempo com a gente nessa caminhada, é rápido, é fácil, vai nos ajudar bastante, tá, pessoal? Verifique a inscrição de vocês, porque nós temos relatos de usuários aqui do canal, irmãos aqui do canal, que infelizmente tiveram a sua inscrição removida. Então verifica aí rapidão, vai lá no sininho e veja se todas as notificações estão ativadas. Por gentileza, deixe seu like, seu dislike, compartilhe nos grupos de WhatsApp, Telegram, nas redes sociais com o máximo de pessoas que vocês puderem. Deixe aí o seu feedback, o que vocês estão achando de toda essa situação, do que foi postado aí pelo New York Times, né? Deixe a opinião de vocês. Vamos sempre estar agregando e trocando informações uns com os outros. Lembrando, sempre com respeito ao próximo, tá? Respeito ao próximo, tá, pessoal? Por gentileza. Senão é bloco. Eu não fico nem discutindo, não fico nem perdendo meu tempo com pessoas mal educadas, ok? E lembrando que o Gustavo não é o dono da verdade. Isso aqui é um marco zero, é um início de aprofundamento das suas pesquisas. Né? Lógico, como eu sempre falo aqui, eu queria estar trazendo uma matéria muito mais completa, muito mais, digamos assim, mais embasada, né, nessas informações aqui. A gente sabe que esse mundo do Cani, ele é um mundo, cara, maligno demais, é pesado demais, né, pessoal? Mas aqui na plataforma a gente, infelizmente, não pode estar trazendo abertamente esse tipo de conteúdo, né? Beleza, pessoal? Ok?
E lembrando que a Bíblia, a palavra, as escrituras, sempre será a verdade absoluta. Sempre, sempre. Ela será sempre o nosso filtro, nossa fortaleza, né? Nosso manual da vida. Ela sempre vai nos fortalecer espiritualmente. Tá bom, pessoal? Beleza? E tomem cuidado com o que o seu filho está comendo, né? Aqueles negocinhos, aquelas gominhas, parece uma gelatina. Cara, tem boca, já vi perna, já vi língua. Cara, isso é tudo um condicionamento para que as crianças, em um futuro não tão distante, elas aceitem, na verdade, essas tais práticas, tá, pessoal, na vida delas. Né? É um pedaço de bolo que parece né, um cérebro, que parece uma mão, uma perna, um nariz, uma boca, né, um formato de um rosto, né? Então, isso são condicionamentos. São condicionamentos. Tá bom, pessoal? Beleza? Era isso. Muito obrigado a todos. Que o Pai sempre abençoe a vida de todos vocês. Shalom, irmãos.